Estamos aqui na presença desse Deus maravilhoso. O que nós podemos fazer senão adorá-lo em espírito e em verdade? Daqui a pouco nós iremos ouvir e adorar juntamente com o coro de câmara e orquestras essa peça de Bach que retrata a canção de Maria, magnífica. Eu quero convidar você para que juntamente comigo abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, porque aqui no Evangelho de Lucas está essa narrativa, está o cântico de Maria, e nós faremos a leitura do verso 46 ao verso 50. Magnífica, o Deus que exalta os humildes. Lucas capítulo 1, 46 a 50. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. É maravilhoso nós, séculos depois, termos acesso a essa passagem em que Lucas faz questão de registrar, assim como no Antigo Testamento há o registro do cântico de Ana, os salmos que exaltam a grandeza, a beleza, a santidade e a soberania do Senhor. Na sua percepção, ele registra também essa adoração ao nome do Senhor. E a expressão magnífica, ela vem da Vulgata Latina, porque assim começa o versículo 46 do capítulo 1 de Lucas, na tradução para o latim. E magnífica significa engrandece a minha alma ao Senhor, ao soberano. E é dessa forma que Maria introduz a sua adoração a Deus, porque ela se considera agraciada, favorecida por um amor incomparável, profundo, que não pode ser medido. Na nossa sociedade, muitas pessoas são marcadas ou intituladas pela roupa que usam. Qual a grife preferida? Qual é o seu perfume de preferência? E às vezes nós aceitamos ou rejeitamos alguém pelo simples fato da forma como essa pessoa se apresenta. Talvez nós não gostamos da cor da roupa que ela escolheu, ou da forma como ela penteia o seu cabelo, ou nós não agradamos do cheiro, da fragrância do seu perfume, e às vezes nós rejeitamos essa pessoa porque ela não foi aprovada no nosso filtro, ela não passou para nós e nós a reprovamos, não queremos contato, não queremos relacionamento. E aqui Maria, ela vem justamente agradecendo a Deus porque ela nasceu e foi criada e ela cresceu na cidade de Nazaré, da região da Galileia. E aquele lugar, no primeiro século ali de Jesus, no máximo 400 pessoas viviam naquele lugar. Não era uma rota militar, não era uma rota em que as pessoas exerciam o comércio. Portanto, Nazaré era um lugar escondido, era um lugar esquecido. As pessoas não queriam saber o que estava acontecendo em Nazaré. Havia até mesmo um ditado em que João, no seu evangelho, ele faz questão de ressaltar no capítulo 1, ele diz: olha, pode vir porventura, quando Natanael questiona alguma coisa boa de Nazaré? Mas é o lugar onde as pessoas não enxergam nenhuma probabilidade. O Senhor extrai a adoração. Aonde existem os esquecidos, eles são encontrados pelo Senhor. E por isso,
Maria, ela não se considerava digna, porque na verdade na mente dos religiosos, eles estavam aguardando o Messias quando ele viesse com a sua suntuosidade, talvez de uma família rica, que possuía muitos bens e herdades, mas não, ele olhou e atentou para aquela mulher, sua serva, que com fidelidade, temor e paciência aguardava a vinda do soberano rei. E ele atentou para a sua serva. Por isso Isabel disse a ela: tu és bem-aventurada dentre as mulheres. Nós podemos extrair preciosas lições essa noite, quando ela diz, por exemplo, no verso 46, então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Perceba que Maria está falando sobre a sua alma, ela não está proferindo palavras apenas com os seus lábios, não é da boca para fora, é uma adoração que nasce de dentro da alma do adorador, em reconhecimento à soberania, à grandeza de um Deus poderoso, um Deus vivo. A minha alma engrandece, essa expressão significa literalmente tornar grande. Maria não está dizendo porque ela foi escolhida, ela está fazendo com que o Senhor fosse maior. Não, ela está dizendo: eu estou tornando um instrumento de Deus, e através da minha vida o Senhor será conhecido, a sua glória será percebida e visível a todos os homens. Por isso João declara no seu evangelho: ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do único Filho do Pai. E Maria reconhece. Por isso a minha alma engrandece ao Senhor. É o Kyrios, o Senhor poderoso, aquele que tem domínio sobre tudo, sobre todos, é aquele que tem domínio sobre os reis, sobre os governos, que tem toda a autoridade sobre a criação, é Ele que estabelece reis, é Ele que destitui reis, é Ele que olha para a humanidade com seu olhar de amor e graça e misericórdia, e então ela engrandece o poder desse Deus maravilhoso em adoração. Tu és o soberano Senhor da minha vida, a minha alma te engrandece, Senhor. Mas ela diz ainda, no verso 47, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Maria sabia que não era sobre ela. Aliás, ela se põe, ela se coloca no lugar de alguém que também é merecedora de redenção. Ela diz: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ela precisava também de ser reconhecida como uma filha digna da salvação do Todo-Poderoso Deus. E por isso ela se alegra, porque ela, olhando ao passado, relembrou certamente da história, e como uma judia, a história dos patriarcas que aguardavam a vinda do Messias, os escritos dos profetas que proclamavam e profetizavam a vinda do soberano, poderoso Rei das nações. Mas agora ela tem essa alegria que não cabe dentro de si. Sabe aqueles dias que você fica muito alegre por uma boa, excelente notícia que você recebeu? Uma alegria que não cabe no seu peito. E por isso essa expressão significa justamente isso. O meu espírito se alegrou, uma alegria que não pode ser medida, e se alegrou não nas circunstâncias, em Deus, porque certamente Maria também era de uma família socialmente desfavorecida, ela pobre. E aqui então a alegria dela não está porque ela tinha fartura ou abundância de bens, não. A alegria dela estava em Deus e era o seu Salvador, porque agora ela foi agraciada com a vinda, o nascimento do Messias, e ela então iria ser instrumento do Senhor para edificação e salvação de toda a humanidade. E ele diz no verso 48, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas.
Maria sabia que ela era indigna, que ela era pequena, insignificante. Talvez alguém poderia pensar e se questionar: por que Deus escolheu Maria? Ele conhece o nosso coração. Lembra da passagem em que Jessé vai à casa, o profeta Natã vai à casa de Jessé, e chegando lá para ungir a Davi como rei de Israel, e Jessé então traz os seus filhos, e o profeta diz: não é esse, não tem mais algum, tem um menino que está no campo, atrás do rebanho. E quando Davi se aproxima e chega, Deus diz para o profeta: esse será o próximo rei. E Deus diz a ele: porque Deus não vê como o homem vê, o homem atenta para o exterior, mas eu, Senhor, conheço e contemplo o coração. Deus conhecia as intenções, a essência, o coração de adoradora de Maria. O soberbo, ele não exalta o Senhor. Por isso Deus não escolheria de forma alguma o soberbo, porque ele não honraria a Deus, ele honraria a si mesmo. Mas o humilde, o coração quebrantado, ele reconhece a sua insignificância, mas a grandeza de um poderoso Deus, que pode todas as coisas. No verso seguinte, 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então Lucas ressalta: o poderoso me fez grandes coisas. Certamente na canção de Maria, relembrando a história do seu povo, quando Deus resgatou o seu povo do Egito, retirando de uma posição de escravidão, é assim que nós também estávamos nessa condição, quando nós somos encontrados por Cristo. E o seu Espírito nos convenceu, e Maria, relembrando a trajetória daquele povo, onde Deus arranca o povo daquela situação da escravidão e coloca aquele povo caminhando em liberdade pelo deserto, rumo à terra prometida. O poderoso Deus, as nações olhavam para o povo de Israel e pensavam assim: olha, nós vamos matar, nós vamos exterminar este povo. Mas diante de todas as batalhas, as nações eram exterminadas, os povos fugiam, os povos tremiam ao ouvir anunciar o nome do Senhor. Ele é o poderoso. Ele é o poderoso não apenas nas Escrituras. O que Deus fez no passado demonstra o seu poder, mas quando Jesus veio, Ele veio para curar, Ele veio para libertar, Ele veio para salvar. E se nessa noite há alguém aqui precisando ser encontrado e tocado por essa graça salvadora, da maneira como aquela mulher que se aproximou de Jesus, e ela toca na orla do seu manto, da sua veste, e Jesus diz: eu senti que de mim saiu virtude, e aquela mulher foi completamente curada. Eu digo a você nessa noite: o mesmo Senhor, com a mesma graça, a mesma misericórdia, está no nosso meio essa noite. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele regenera, Ele aviva todo aquele que crê. O nome de Jesus é glorificado e exaltado. Então Lucas faz questão de registrar nessa canção: o grande e poderoso me fez grandes coisas. E ele acrescenta: santo é o seu nome. Ele é justo, bom. Ele é separado, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que o Senhor também nos convida a uma vida de santidade e separação com as coisas deste mundo. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Um Deus que exige santidade, porque Ele também é santo. Em seu hino, Maria reconhece a santidade de Deus. Santo é o seu nome. No Antigo Testamento, Deus repreendeu várias vezes duramente o povo através dos seus profetas, porque para o sacrifício, em muitas vezes, o homem, ele pegava do seu pior animal, o seu animal com defeito, e ele levava para o sacrifício.
E Deus começou a repugnar e a rejeitar esse sacrifício, porque Ele já estava apontando para algo poderoso, algo maior. Ele não aceitava uma oferta suja, Ele não aceitava uma oferta manchada, porque Ele é um Deus que exige pureza, santidade e separação. E Deus então muitas vezes diz através dos profetas: o clamor desse povo não tem chegado à minha presença, porque o seu pecado, muito pecado tem chegado até mim. A santidade de Deus. Santo é o seu nome. Que o Senhor seja santificado na sua vida, que o Senhor seja santificado no seu casamento, na sua família, que o Senhor seja santificado nas suas palavras, no seu comportamento. E quando nós sairmos aqui e recomeçarmos a nossa semana amanhã, aonde nós passarmos, eu e você, que sejamos o bom perfume de Cristo. Uma carta viva, não escrita com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Finalizando o verso 50, sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia de Deus já vinha de geração em geração desde o Antigo Testamento. Através da tradição oral, os filhos iam crescendo, os pais falando sobre as grandezas de Deus, sobre os feitos de Deus, e de que eles não eram merecedores da graça. E Deus então, com a sua misericórdia, ao invés de punir e destruir completamente o seu povo, Ele separa um povo santo, para que por meio desse povo santo, a semente santa pudesse vir Jesus Cristo. É o Deus que não volta atrás com a sua palavra. Eu e você falhamos em nossos compromissos, em nossos acordos, em nossos contratos que são quebrados. Mas Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Ele disse a Abraão: por meio de ti farei bendita todas as nações da terra. O povo merecia ser punido, o povo merecia a morte e a condenação. Eles passaram pelo cativeiro, mas Deus colocou as suas mãos, assim como a ave, ou o pássaro, ou a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ele protegeu o seu povo, para que daquele povo, daquela semente, pudesse vir aquele que fosse da descendência de Davi, mas que o seu governo não teria fim, seria um governo eterno, de geração em geração. E nós somos alcançados por essa graça, nós somos alcançados por essa misericórdia. Portanto, que nessa noite, ao ouvirmos aquilo que será entoado, que será ministrado ao nosso coração, pensemos nessa canção de Maria como um adorador que busca de forma sedenta a presença de Deus. E se nessa noite você precisa se colocar nessa posição de um adorador verdadeiro, independente das circunstâncias, você pode dizer: talvez, pastor, na minha vida está um caos, não há nenhum motivo para que eu possa celebrar o Natal ou virar o meu ano para o ano novo, não há razões de alegria ou de gratidão, mas devemos tornar o nome do Senhor engrandecido em nossas vidas, simplesmente porque Ele é grande, poderoso, misericordioso, santo, justo e bom. Que o Senhor nos abençoe, que possamos estar com o nosso coração aberto e preparado para tudo aquilo que nós ouviremos, porque o Senhor está no nosso meio. Amém.